Bom, pessoal, e aí a nossa tela inicial de todos os dias, com os assuntos que serão discutidos aqui neste vídeo, tanto os temas principais que aparecem aí na capa do vídeo para vocês, quanto todos os outros temas que também serão discutidos aqui neste vídeo. E aqui embaixo aquele recado de sempre. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir. Agora a gente parte para o primeiro tema. Trago a seguinte matéria. Matéria da Reuters. O Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, ele ordena que diplomatas dos Estados Unidos lancem uma blitz de lobby contra a lei de tecnologia da Europa. Eu já vou explicar um pouquinho melhor essa questão daqui a pouco, tá? Deixa eu ler antes aqui o texto da matéria, ou uma parte do texto da matéria, para entender o que é exatamente antes de eu fazer algumas colocações aqui. O governo do presidente dos Estados Unidos, do Donald Trump, instruiu diplomatas dos Estados Unidos na Europa a lançar uma campanha de lobby para criar oposição à lei de serviços digitais da União Europeia, que, segundo Washington, reprime a liberdade de expressão. É sempre essa conversa, né? E impõe custos às empresas de tecnologia dos Estados Unidos, mostrou um telegrama diplomático interno visto pela Reuters. Assim, eu acho mais produtivo, não sei se vocês concordam comigo, eu acho mais produtivo colocar essa discussão em termos de interesses do que em termos de princípios, né? Do que eu estou querendo falar? Do que eu tô querendo falar aqui? Eu quero observar a coisa pelo prisma de empresas transnacionais, grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, querendo fazer aquilo que bem entende, pagando pouco ou nada e fazendo avançar os seus interesses, né, nos mais variados países. Quando existe uma resistência a isso, existe uma pressão contra os governos que tentam impor qualquer forma de limitação. Então, isso é uma discussão de interesses. O ganho de dinheiro e avanço de influência mediante o poder que essas plataformas acabam tendo. Porque se a coisa cai numa discussão de princípios, normalmente é uma discussão muitas vezes improdutiva, né? Muitas vezes ingênua, porque cai naquela discussão a respeito de liberdade de expressão versus censura. Quando o que essas grandes empresas de tecnologia querem fazer é o quê? É fazer o que bem entendem, ganhando muito dinheiro e impondo as suas normas, porque existem normas ali dentro. Dentro das plataformas existem normas, algumas com uma rigidez maior e outras com uma rigidez menor. Então a gente segue certas normas da comunidade, mas elas não querem seguir normas de comunidade nenhuma. Então sim, vamos discutir aqui a questão de soberania digital. Quando a gente pega algumas plataformas, e vocês sabem, porque eu já comentei com vocês aqui até cansar, né? Quem acompanha o canal há algum tempo já está até cansado de ouvir isso, sabe que com a rede, as plataformas, com as redes sociais da empresa Meta, eu acho que muitos de vocês tiveram a mesma experiência que eu, até porque já compartilhamos isso, é muito difícil fazer certas discussões ali dentro. A coisa até vai mais ou menos a trancos e barrancos, até chegar num certo ponto em que qualquer crítica é feita a Israel, né? Quando se entra num processo de crítica a Israel, a coisa começa a ficar muito travada. E eu já compartilhei com vocês aqui experiências minhas. Primeiro que eu fui expulso já há alguns anos do Facebook, que é uma rede da empresa Meta. Eu tentei um trabalho, esse trabalho que eu faço aqui, né? Esse mesmo trabalho sobre temas internacionais e geopolítica. Já tentei no Instagram, também fui barrado e eu sempre fui compartilhando com vocês as telas de bloqueio que eu ia levando para vocês perceberem que a coisa realmente ia por ali. Por último, eu tentei o quê? Até um canal no WhatsApp. E eu também perdi ele. E esse foi o mais recente porque eu postei ali um conteúdo referente ao Hezbollah. E eu fui rotulado como um propagador de discurso terrorista. E ou eu tirava o conteúdo ou a plataforma me mantinha invisibilizado. Eu resolvi sair porque aí não vale a pena continuar. Então assim, eu sigo normas. Eu posso postar X e não Y e assim por diante. Mas as plataformas não querem seguir norma nenhuma. Então o ponto é esse. Uma série de empresas gigantescas, com muito poder, usando o Estado como seu braço para fazer pressão
sobre os países, nesse caso os Estados Unidos atuando como um representante desses grandes interesses transnacionais. Lá na posse do Trump estavam todos os magnatas da tecnologia, e muita gente está mergulhada num discurso sobre princípios, quando na verdade o que a gente está falando aqui são sobre interesses. Inclusive o lance desses caras, como a própria matéria está colocando aqui, inclusive que é discurso dessas plataformas, é usar uma bandeira da liberdade de expressão, como se esse pessoal estivesse preocupado minimamente com a liberdade de expressão, como se os Estados Unidos, como se o governo Trump estivesse preocupado com isso, porque o próprio governo Trump censura quem critica Israel dentro dos Estados Unidos. Então qual é o interesse do Trump em liberdade de expressão, né? Um ponto importante que agora vamos sistematizar, né? O Trump ele quer países escancarados, não só o Trump, como os governos no geral dos Estados Unidos. As Big Tech estavam lá junto com o Biden, a Big Tech estava lá com o Biden, está com o Trump, então ela vai sempre ali, né? Entra governo, sai governo, e esses poderes continuam ali. Por quê? Porque os governantes são apenas peças, são agentes representantes desses caras, né? Então, o Trump quer países escancarados para a farra da Big Tech, que já censura conteúdo na rede, né? Acabei de citar o caso da empresa Meta, né? As redes sociais da Meta, elas filtram conteúdo. Pessoas perdem conta e muitas vezes não entendem nem por quê. Eu fui desenvolvendo ali até uma prática com as redes da Meta, que eu já ia entendendo até onde eu podia ir, e eu sabia que não valia a pena continuar ali. Por quê? Porque eu andava muito pouco até eu ver o limite, entendeu? Então eu começava a postar, quando eu ia falar de Oriente Médio, aí ficava tudo muito nebuloso, eu não conseguia mais falar nada. Depende, aí vai depender do assunto que o cara discute. Então não há essa liberdade mesmo dentro das próprias plataformas, né? Existe sempre uma série de normas, e tudo tem normas, algumas mais restritivas, outras menos, dependendo da empresa e da plataforma e do ramo que ela lida. Então, se elas colocam normas, elas também precisam respeitar certas normas, e normas que são as mais importantes, que são as normas do Estado, então, que diz respeito à soberania, e elas não querem. Então essa é a discussão. Porque isso restringe o ganho, isso restringe o seu poder. Então são tentáculos mesmo, né? Como eu coloquei no título, isso são tentáculos. Essas redes capitalizam sobre o caos e a crise política nos países. Então quanto maior é o inferno político, quanto mais desvairada começa a se tornar a discussão, mais as plataformas vão capitalizando, e elas, através do seu próprio funcionamento, vão amplificando todo esse caos, toda essa babel tecnológica aí, né, de informacional. Isso vai criando um verdadeiro inferno, e isso vai gerando para muita gente, né, uma possibilidade de avaliação de comportamento da sociedade. Então, os caras que controlam esses dados todos de tudo que todo mundo posta, isso vale ouro. Por quê? Porque a partir de todos esses dados é possível configurar campanhas de guerra cognitiva. Né? Bom, acho que já existe uma série de documentários sobre isso, alguns mais restritivos, outros menos, né? Alguns que falam mais profundamente, outros falam só até onde dá, mas existe uma grande possibilidade de guerra cognitiva a partir daí, né? Imaginem, os caras conseguem fazer uma filtragem de todos os dados de tudo que todo mundo posta. Imaginem todos esses dados aí, que estão normalmente com meia dúzia de centrais aí de poder, né, de servidores, supercomputadores tratando esses dados todos e formando perfis da sociedade por comportamento para poder direcionar um certo discurso e fazer uma guerra nas redes de um certo modo, para fazer mingau de cérebro. As pessoas não estão prontas para isso. Elas não têm blindagem para isso. Então o Estado deve garantir essa blindagem. A questão é se o próprio Estado ele é capaz de fazer isso, né? Se ele está devidamente ciente dessa questão. Alguns estão, outros não. Dentro dos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas são perseguidas por Trump por criticarem, né, por criticarem ações de Israel nas redes. A gente já citou vários casos aqui. O que significa que esse papo de liberdade de expressão é papo furado. Isso é narrativa. Por isso que ficar discutindo princípio, às vezes, né, fica naquela coisa que não sai do lugar. Aí fica um grande debate, tudo muito abstrato, quando
a gente vai botar uma lupa ali e olhar a coisa nos seus detalhes da questão de interesses, fica muito mais objetivo e fácil de entender, né? Nos Estados Unidos existe uma enorme pressão para que o TikTok seja vendido. Então a questão não é estimular a liberdade. Liberdade para quem? É uma libertinagem para empresas dos Estados Unidos e todas as restrições para as empresas que não forem. Então, o ponto passa por aí. Os Estados Unidos buscam ter um nível de controle sobre discursos, narrativas e sobre empresas que eles não aceitam quando isso é feito com as empresas deles, né? Que é aquele papo de que, né, a libertinagem no dos outros é refresco, né? Quando é com eles não rola. Quando a gente vem para a América Latina, já que a gente citou o caso da questão da Europa aí nessa matéria, os dados das pessoas estão submetidos às grandes empresas yankees. E quando a gente traz a possibilidade da China gerar uma competição com os Estados Unidos por esses dados, porque existe essa disputa pelos dados realmente, ela pode gerar um contrapeso interessante, mas um contrapeso não significa trocar uma dependência por outra. Significa que o atrito dos grandes abre espaço para que os países possam criar uma blindagem maior, né? E é um contrapeso. Por isso que a presença da China na América Latina ela é importante por quê? Porque ela se posiciona numa área do planeta que os Estados Unidos consideram o seu quintal. Então isso gera um contrapeso, porque sem essa presença a gente estaria ali sob a batuta, sob o porrete, né, dos Estados Unidos. Então um contrapeso sempre é importante, porque abre espaços, né, não para trocar um senhor por outro, mas sim para poder trabalhar em cima desse atrito, explorando, né, essa divergência. Qualquer iniciativa ligada à busca de soberania digital é chamada de censura. E o papel do lobby está aí, né? As grandes empresas de tecnologia, com o dinheiro que têm os seus políticos de estimação, os seus influenciadores de estimação, que trabalham em cima disso. E por um atrito de setores extremamente podres, a gente está tendo a possibilidade de enxergar as coisas de uma maneira talvez um pouco mais clara. Não só quem acompanha essa discussão diariamente, quem está concentrado nisso e tem tempo para se dedicar a isso, como uma parcela maior da sociedade. Por quê? Porque a mídia corporativa brasileira, por exemplo, ela se sente agredida por essas empresas de tecnologia, porque elas estão perdendo espaço. Então, como a mídia corporativa tem ainda um grande poder de fogo em termos de informação, ainda tem influência, e ela está perdendo espaço e público e dinheiro para as grandes plataformas de tecnologia dos Estados Unidos, elas estão o quê? Elas estão disparando contra essas empresas. Então existe um atrito de setores podres, porque ninguém aqui vai me dizer que a mídia corporativa vale alguma coisa, tem um papel nojento na história do nosso país, mas dadas as divergências de interesses, a gente não deve discutir princípio, porque a mídia ela faz o quê? A mídia corporativa, ela diz que, na verdade, a qualidade da informação é a verdade, a imparcialidade vem dela, o que é uma bobagem porque nunca foi assim. Mas ela traz um ponto importante que é o que? A baixa qualidade de muitas discussões que também acontecem na rede. E que essas plataformas ajudam a alavancar toda essa podridão que tem. E existe muita podridão, assim como tem muita coisa boa. Então, o choque desses setores que são perigosos permitem a gente enxergar algumas coisas importantes. Assim como o papel podre da mídia, que a gente já sabe, da mídia corporativa, e o papel que essas empresas também cumprem, que é perigoso. Existe guerra cognitiva rolando o tempo inteiro. Eu sempre comento com vocês que, para mim, colocar uma criança numa rede social é um perigo enorme, né? Um adulto já não tem blindagem para aquilo ali. Uma criança, então, acessando ali a internet livremente, e uma rede social e todo aquele mecanismo de funcionamento de redes sociais, aquilo ali é empurrar o filho para uma tecnologia que vai transformar o cérebro dele num mingau. E eu não estou exagerando. A OTAN, ela tem um documento que trata de guerra cognitiva. Então, é disso que a gente está falando. São profissionais, gente que atuou no Afeganistão, gente que atuou no Iraque, pelo lado dos Estados Unidos,
e conhece o processo e conhece o processo da guerra em si, da guerra de informações e de inteligência, esse pessoal está aí produzindo muitas dessas coisas, entendeu? O monopólio dos dados garante eficaz guerra cognitiva. Então, é a formação de perfis de sociedade, de comportamento, com uma capacidade que é inimaginável, né? Porque tu pega grandes entradas de informação, que a sociedade digita, palavras, gostos, cada dedinho para cima, para baixo, foguinho, coraçãozinho que se dá, aquilo é uma padronização de reação, né? Então, esse é o intuito. Então, todo mundo sabe como cada um se comporta, como reage diante. E aquilo ali é como se fosse um sequestro da alma de todo mundo. E esses caras sabem como as pessoas pensam melhor do que elas próprias, através dos cliques que as pessoas dão, das palavras que elas usam, inclusive dos áudios que enviam, né, dos vídeos que produzem. Então, isso é uma arma enorme, né? Nessa discussão, o Brasil buscou a China para criar mecanismos de blindagem e soberania digital, né? Não é nem preciso dizer o barulho que foi gerado a partir daí. A China tem mecanismos formidáveis de blindagem e soberania digital, né? Ela tem um sistema ali de alta blindagem, né? Que os países deveriam trilhar esse caminho também. E as forças contra-hegemônicas têm sólido projeto de blindagem e soberania digital. Porque isso é um tema importante, não só por causa da guerra cognitiva, como por causa do funcionamento de tudo. Porque a gente está falando de... O pessoal tem discutido smart cities, tem discutido metaverso, né, que não é o óculos de realidade virtual, isso aí é só um produto. O metaverso é um conceito, que é tudo, é uma confusão entre vida real e... Tanto é que esse termo nem é válido, mas vida real e virtual, isso aí não dá mais para... Porque... Onde é que estão os limites hoje? Quando se confunde as coisas, né, quando as coisas ficam confundidas, está aí o metaverso. Então, se toda a vida está ali, quem controla os fluxos dos dados controla a própria vida. Então, é disso que a gente está falando. São grandes sistemas interligados. Né, então, como não pensar em soberania digital? Agora, vamos falar a respeito do Trump aí ameaçando mais sanções secundárias, e ele também lançou uma nova rodada de tarifas. Eu vou falar tanto de uma coisa quanto de outra, tá? Então ele não vai parar. Todo o governo dele vai ser isso o tempo inteiro, né? Quando parece que acalmou, ele volta, quando parece que vai a fundo, ele dá uma parada, até porque ele recua pela pressão que sofre, e assim vai, tá? Então é o jogo que ele está fazendo, por quê? Porque o jogo da estabilidade, né, a coisa tal como está, a China vem avançando. Então o Trump e os Estados Unidos no geral precisam trazer o caos para tentar reverter essa ascensão chinesa aí e a sua própria decadência. Então ele vai trabalhar em cima do caos o tempo inteirinho, né? O Trump promete mais sanções secundárias para compradores de petróleo da Rússia, incluindo potencialmente, né, para a China. Então isso também está incluindo a China nesse processo. Entra aqui no texto da matéria. O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele alertou na quarta-feira que mais punições viriam para os países que comprassem produtos energéticos russos após impor uma tarifa de 25% à Índia, que deveria entrar em vigor na quinta-feira. Então, assim como ele está pesando com a Índia, ele está pesando com a China. Então ele está entrando naquele campo perigoso que ele próprio, falei sobre isso ontem, tenho discutido com vocês, ele próprio disse que esse caminho é perigoso, mas o fato é que ele está entrando por ele. A pergunta que fica qual é o jogo dele a partir daí? Porque ele sabe que é um caminho perigoso, ele sabe que isso volta em efeito bumerangue contra ele próprio. Tanto é que alguns analistas dizem que a China, por exemplo, ela sabe que o Trump terá de parar daqui a pouco com isso. Né, pelo menos nessa trilha aí das sanções secundárias, porque isso volta pesado contra os Estados Unidos. Então ele está jogando uma cartada de risco para sentar para negociar logo logo. Tanto é que a gente vê o Trump com uma pressa gigante para sentar com o Putin para falar a respeito da guerra da Ucrânia e para sentar com o Xi Jinping para falar a respeito dessa guerra tarifária aí, né? O Trump está esticando a corda ao ampliar tarifas sobre grandes economias. Já vou botar o Brasil na história, tá? Sei que o Brasil está no título, mas não é à toa. Já vou trazer o Brasil para a história. Ele está esticando a corda ao ampliar as tarifas sobre grandes economias, sobre os membros dos BRICS.
Está atacando a Rússia, está atacando a Índia, está atacando a China, está atacando o Brasil. Vou falar na sequência, no próximo tema, vou falar da questão da pressão sobre a África do Sul, para a gente complementar todas as letras aí, né? Brasil, Rússia, Índia, China e o S do South Africa, né? Da África do Sul. Então, o fato é que ele está esticando demais a corda. Se ele for realmente até o rabo da palavra, ele se ferra com isso. Por isso que alguns analistas colocam que ele vai ter que encontrar uma negociação. E que alguns setores já estão justamente esperando isso, né? O Trump tem insistido por uma reunião com o Xi Jinping e o Putin, que é o que eu estava falando com vocês. Há uma pressa nisso. Ele precisa estabelecer um acordo para conseguir não trilhar esse caminho, que ele próprio já disse ser um caminho suicida, né? Algumas semanas atrás, mas o fato é que a circunstância foi caminhando e empurrando ele para aquilo que ele a princípio não queria. Então ele faz uma ameaça, acha que vai ter um resultado mais fácil, né, para ele. Como a realidade é bem mais complexa e é totalmente diferente daquilo que ele encarou no primeiro mandato, a resposta não está vindo como ele espera. Aí acontece o quê? Aí ele é obrigado a lançar mão de coisas que ele estava criticando, como essas medidas de sanções secundárias. Ele criticou isso semanas atrás. Ele disse que era um caminho perigoso, que isso prejudicaria a economia dos Estados Unidos e prejudica realmente. Só que ele está tendo que fazer justamente pela falta de saídas, né? A gente deve lembrar que os Estados Unidos mantêm relação comercial com a Rússia. Então é aquela coisa de faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? Então, eu estou mandando fazer isso, mas eu próprio continuo ali comprando combustível nuclear, fertilizantes e minerais essenciais da Rússia e outras coisas, enquanto para vocês o tema é diferente. Vocês não podem, eu posso. É o que eu falei ontem, é uma espécie de relação de exclusividade com a Rússia, né? Ele quer o Putin só para ele, né? E aqui entra o Brasil, porque o governo brasileiro está articulando uma resposta conjunta dos BRICS, porque aí gera-se um potencial enorme, tanto é que eu já falei vários dias atrás, quando a gente estava comentando logo no início essa questão aí da pressão do Trump sobre o Brasil, que uma resposta articulada seria muito mais eficaz. Por quê? Porque aí o dano é muito maior. Então, a capacidade de dissuasão a partir disso, ela é muito maior. E outra, se o BRICS não servir para isso, não serve para nada também, né? Então vamos lá. Vocês sabem muito bem que eu defendo aqui todas as articulações dos BRICS e toda essa parceria. Agora, se os BRICS não forem capazes de articular uma resposta pesada ao Trump e ficar cada um puxando por um lado, e no final todo mundo se acovardar e fazer o que o Trump quer, então é melhor que o BRICS nem exista. Se não for para dar uma resposta pesada e conjunta, se essa diversidade vendida aí, como um fator de enriquecimento das ideias, como os BRICS colocam, e eu acho interessante a proposta, na verdade virar ponto de divergência, daí não vai adiantar de nada. Então, ou os BRICS servem para isso, e o Trump é um bom teste, já que ele ataca frontalmente os BRICS, ou é melhor não se falar mais sobre BRICS, né? Então, essa resposta conjunta pode ser pesada caso o Trump não recue. E o governo brasileiro, o Lula já falou com o Narendra Modi, tanto é que teve várias tratativas ali para parcerias comerciais, inclusive, e não é à toa que ele falou com o Modi. O Narendra Modi está sendo fortemente atacado pelo Trump. E o Narendra Modi tem um ótimo trânsito político com o Trump. Então não tem nada a ver com conversar ou não conversar. Ah, não foi lá falar com ele, não tem boa relação com ele, não é ideologicamente alinhado com ele, fica provocando ele. O Trump não está nem aí, ele está batendo em todo mundo, né? Ou está tentando bater em todo mundo, em alguns ele consegue, outros ele não consegue. O fato é que ele está disparando para tudo quanto é lado. Para quem puxa saco dele, para quem não puxa, para quem se dá bem com ele, para quem não se dá, para quem... Então ele está distribuindo butinada para tudo quanto é canto, entendeu? Então a questão não é essa, a questão não é... O pessoal trata às vezes como se fosse um churrasco de domingo, entendeu? Ah, ele se dá bem com aquele que não se dá bem com aquele outro. Por favor, não é um clubinho isso aqui. Isso aqui é cada um buscando seu interesse, né? Visitas brasileiras à Índia já foram agendadas pelo governo, então o Trump ele acelera as relações entre os BRICS, por exemplo, ele estreita laços, isso é importantíssimo. O Trump então é um catalisador dessas relações dos BRICS, isso é importante. Por isso que o Trump é um bom teste. Porque fica assim um ou vai ou racha. Então ficam ali dizendo, é tantos por cento do PIB do mundo, tantos por cento da população do mundo,
tem tantos países ali dentro, um super bloco, mas se não for capaz de enfrentar o Trump, então esse bloco não serve para nada. Então é preciso ser colocado à prova para ver se vai responder como deveria, entendeu? Ora, o Brasil está tomando pressão nos Estados Unidos, a Índia está tomando pressão, a China está tomando pressão, a Rússia está tomando pressão, a África do Sul está tomando pressão e vários outros que são também membros dos BRICS e inclusive seus parceiros também estão tomando pressão. Se o bloco não servir para isso, né? E por falar em visita, né, o Narendra Modi ele agendou um momento para conversar com o Xi Jinping na China. É uma conversa importante, né? Tem a ver com o evento da Organização de Cooperação de Xangai, mas ele marcou uma conversa paralela com o Xi Jinping. E é uma conversa importante também por quê? Porque o Trump pode fazer atritos de fronteira entre China e Índia ficarem em segundo plano. Então ele pode acabar unindo vizinhos que têm várias divergências históricas, né? Até nisso ele está cumprindo um papel importante, porque o nível de agressividade do Trump com a Índia é muito acima do esperado, né? E eu admito, eu fiquei bastante surpreso, né? O Narendra Modi tem um bom trânsito com o Trump, tem um bom trato com o Trump, né? E ver o Biden paparicando o Modi e depois o Trump entrar e fazendo isso com ele foi bem surpreendente, na verdade, né? E paparicando o Paquistão, o Trump, né? Daí fica, ele reverte o jogo mesmo. E mais caos, o Trump ele apresentou uma nova rodada de tarifas, né, para muitos países, para dezenas de países. Então, olha, não, tem que ir lá conversar, tem que ir lá puxar saco dele, não vai fazer diferença. Tem que jogar duro com ele, ele só vai recuar se ele sentir que o dano é grande, daí ele volta, né? E já que estamos falando a respeito dos Estados Unidos pressionando os BRICS, vamos continuar nessa discussão e vamos falar a respeito da África do Sul, né? Tanto é que eu comentei com vocês que eu falaria depois da África do Sul, está aqui o assunto. Diz a matéria, a África do Sul rejeita acesso dos Estados Unidos a minerais essenciais em meio a tensões na indústria de mineração. Entro aqui no texto da matéria. E eu tenho certeza que o comportamento da elite sul-africana, que eu vou discutir com vocês aqui, vai irritar vocês tanto quanto me irritou, embora a gente saiba muito bem que a elite é assim mesmo. Na África do Sul e em qualquer lugar do mundo, a elite é isso aí mesmo. A elite não tem pátria. A pátria da elite é o dinheiro, né? Eu vou entrar no assunto e depois a gente fala sobre isso. Texto da matéria. O ministro das Minas da África do Sul, o Gwede Mantashe, que está na foto aí para vocês, ele rejeitou firmemente uma proposta empresarial que visava conceder aos Estados Unidos acesso aos minerais essenciais da África. De onde é que veio essa proposta? Continuo na matéria. A decisão noticiada pela Bloomberg News destaca as tensões atuais em torno da estratégia de mineração e do papel da indústria privada na formulação da política nacional. O empresariado, a elite sul-africana, formulou uma proposta de que para adoçar o Trump, e aí ela também se coloca como um agente dos Estados Unidos mais uma vez, que a gente já viu a elite sul-africana fazendo isso antes, ela propôs ao governo entregar os recursos minerais para os Estados Unidos. E claro, ela entra como um agente dos Estados Unidos aí, nesse processo, mais uma vez, porque em outros momentos a gente já viu a elite sul-africana trabalhando com os Estados Unidos, trabalhando com o governo Trump, inclusive, para gerar bagunça na África do Sul. A gente já falou sobre isso há algum tempo atrás, então volta a acontecer isso aqui. Mas não é surpreendente. Não é surpreendente a elite de um país jogando os magnatas, né, para ser mais, acho que é mais adequado até usar os magnatas, porque elite até passa uma impressão, né, de algo até mais elevado que eles são. Os magnatas dos mais variados países, eles não têm um apreço pelo país, pela população, pelo povo, por nada. Eles entregam numa boa o país em troca de privilégios. Eles agem de maneira a prejudicar o país se isso gerar benefício para eles. Muitos se identificam muito mais com os Estados Unidos do que com o seu próprio país. E isso vale para a África do Sul, isso vale para magnatas dos mais variados países aí, né? Magnatas sul-africanos, como eu coloquei para vocês, agem como um braço dos Estados Unidos, têm ótimas relações com os Estados Unidos e vai muito além das boas relações, a coisa é muito mais profunda. Diga-se de passagem, uma maneira dos Estados Unidos influenciarem e conduzirem outros países para o lado que eles querem é através da cooptação dos seus magnatas, dessas relações, né, que existem aí entre esses ricaços dos mais variados países e os Estados Unidos. E esse pessoal entrega o país em troca de vantagens. Então, assim,
Eles ganham nessa entrega, os Estados Unidos também ganham, então esse é o comportamento preferencial deles. A pátria dele não é, desses caras não é a África do Sul. A pátria de muitos magnatas brasileiros não é o Brasil. A pátria desses caras é o dinheiro que eles ganham. Então eles vendem numa boa o país. E essa maneira aí é uma maneira, digamos assim, barata. Eu digo barata porque seria muito mais caro empreender uma guerra para invadir e dominar um país que os Estados Unidos arranjam. Né? Porque por mais que esses caras ganhem, ainda sai barato comprar esses caras, porque os Estados Unidos ganham uma fatia maior desse processo como um todo. Justamente por isso, o ideal seria o quê? Não haver elite, essas elites aí, esses magnatas nos países. Não dando para fazer isso, esse pessoal só funciona se botarem uma canga neles, né? Então, botar uma canga ali nesses magnatas, dizer, ó, tu não te envolve em questão política, então o governo tem que ser realmente soberano, tem que assumir o papel dos setores estratégicos da economia do país, botar uma canga nos magnatas que existirem e não deixar eles se envolverem em discussões de importância nacional. Podemos pegar um exemplo, né? Lembra um tempo atrás quando o Jack Ma, que é o magnata da tecnologia lá da China, ele começou a dar muito pitaco, começou a ficar muito assanhadinho e querer bagunçar o cenário na China. O que a China fez? Ele desapareceu por um tempo, depois reapareceu super cooperativo, ajudando a China a desenvolver ali várias das suas questões tecnológicas. Bom, ele foi prestativo depois de uma certa didática do governo chinês. Caso contrário, cara, não tem, né? E existe uma relação abusiva, porque no que esses caras estão propondo para a África do Sul, porque melhorar a relação em troca com os Estados Unidos, em troca da entrega das riquezas, isso é extorsão, né? Isso não é diplomacia, né? Isso é roubo. Né? E a gente deve lembrar que a África do Sul lidera a ação contra Israel. Então isso também deve estar no cálculo para o governo sul-africano ser tão atacado pelos Estados Unidos. Né? A gente deve lembrar isso, né? Que a África do Sul ela lidera uma denúncia de genocídio ali contra Israel. Agora, vamos discutir esse artigo aqui do portal The Conversation, que traz uma série de exemplos bem interessantes sobre esse avanço militar chinês, mas um dos temas que aparecem aí diz respeito a um assunto que a gente discutiu algumas vezes aqui, inclusive no momento em que aconteceu e nos dias posteriores, quando aborda a questão dos caças de produção chinesa usados pelo Paquistão e aquele episódio durante o confronto Paquistão-Índia, quando caças chineses, né, ou caças de produção chinesa usados pelo Paquistão, abateram aviões de produção francesa usados, né, caças de produção francesa usados pela Índia, e aquilo ali gerou aquilo ali reverberou no mercado. Então esse artigo fala, dentre outros exemplos, desse aqui. Vamos falar desse tema então. O título do artigo é o seguinte: o aumento do poderio militar da China lhe dá uma nova arma para desafiar a ordem global. Entro aqui no texto no corpo do texto. Com o recente desenvolvimento econômico e o crescimento tecnológico da China, as empresas estatais chinesas têm se tornado cada vez mais importantes no cenário militar. Relatos sugerem que a China agora possui sistemas de armas significativamente mais avançados. Então, a China ela parte, né, até coloco no segundo ponto ali, de um passado de dependência militar dos soviéticos, né, de um apoio militar soviético, para um produtor de armas de ponta. E se a gente acompanha ali o noticiário a respeito das produções militares chinesas, a gente fica espantado com a quantidade de coisa que os caras desenvolvem ali. Eu já trouxe vários exemplos aqui no canal a respeito disso, né? Sobretudo quando a gente fala a respeito, né, o que eu chamo às vezes de guerras ultratecnológicas, né? A guerra sempre é um ponto de avanço da tecnologia, né? Mas porque é o presente momento, né? Então esse casamento entre veículos não tripulados, né, de drones e inteligência artificial. Então isso é impressionante se a gente acompanha ali a questão de armas hipersônicas e assim por diante, né? Então é bem impressionante mesmo. Armas chinesas estão ganhando cada vez mais destaque em áreas de conflito. Aí vem o caso do conflito China e Paquistão. China e Paquistão não, Índia e Paquistão. E pode parecer frio demais falar dessa forma, mas eu vou colocar até para encurtar a história, né? Mas as guerras são momentos de vitrine
da indústria bélica? É quando a arma está no momento em que ela tem que funcionar, que é no confronto. Claro, existe uma série de situações que podem simular, que podem gerar testes para um armamento, mas ali ela foi testada no momento crítico. E naquele caso lá, o caça chinês abater, o caça de produção chinesa abatendo um caça de produção francesa, gerou impacto no mercado. As ações das empresas chinesas subiram, né? Então o mercado está em tudo ali, né? Está em tudo, na verdade. Cada vez mais países estão procurando as armas chinesas e aquele episódio lá serviu sim de propaganda, né? E assim como outros. E há uma valorização no mercado dos armamentos chineses, logo das ações de empresas chinesas, né? O avanço chinês, ele torna, inclusive entrando num aspecto aí que importa ao confronto, ao possível confronto direto China e Estados Unidos, todo esse avanço tecnológico militar chinês, e o artigo traz isso, ele torna as bases dos Estados Unidos no entorno da China extremamente vulneráveis. Isso força os Estados Unidos a terem de repensar não só a instalação das suas bases, mas também a sua estratégia em termos de comportamento sobre o teatro ali do Indo-Pacífico, né? Então, tanto é, assim como as próprias tecnologias dos Estados Unidos, né? Quando os Estados Unidos conseguem terminar e entregar um produto, muitas vezes já está até obsoleto, porque no processo a China já lançou um produto que neutraliza aquele armamento dos Estados Unidos, né? E a indústria e a ecologia ali, toda aquela ecologia produtiva dos Estados Unidos, isso a China coloca repetidamente, ela torna-se cada vez mais disfuncional, né? Aquele ecossistema produtivo, né? Achei o termo adequado e é o termo que muitas vezes a China usa. Todo esse ecossistema produtivo dos Estados Unidos é cada vez mais disfuncional, e muito por causa das relações público-privadas, contratos superfaturados, corrupção e assim por diante, né? E agora, aqui o que eu comentei com vocês ontem, né? Eu fiz uma observação ontem quando fui falar a respeito do primeiro assunto de ontem, né? E eu comentei que um pouco antes de eu entrar para gravar o vídeo, eu dei uma olhada nas notícias e o Trump estava ali, porque estava fresquinho naquele momento a notícia, né? O Trump estava revelando uma certa euforia com a possibilidade de encontrar o Vladimir Putin. Assim como o Trump está super ansioso para encontrar o Xi Jinping, porque ele tem pressa para fechar certos acordos ali, porque ele vai dobrando a aposta, e se ele não fechar acordo, ele vai ter que cumprir as ameaças que ele fez e que são muito destrutivas para os Estados Unidos. Matéria do The Guardian fala sobre essa questão da expectativa dos Estados Unidos em torno disso aí. O Trump pode se encontrar com o Putin para negociações sobre a guerra na Ucrânia já na semana que vem. Entro aqui no texto da matéria. O Donald Trump ele pode se encontrar com o Vladimir Putin, presidente da Rússia, já na semana que vem, para discutir a guerra na Ucrânia, disseram autoridades da Casa Branca. Até o Kremlin também não negou essa possibilidade, né? Disseram autoridades da Casa Branca, embora assessores seniores tenham alertado que ainda há sérios impedimentos para se chegar a um cessar-fogo. E a Rússia também colocou isso, né? Uma coisa é conversar, outra coisa é cessar-fogo. E a Rússia só vai parar a guerra quando ela tiver amplas garantias a respeito daquilo que ela busca. Então, conversar é uma coisa, né? A guerra acabar é outra completamente diferente. A Rússia admite a possibilidade do encontro entre o Putin e o Trump, e a pergunta que fica é a seguinte: o que o Trump vai ceder? Porque para a Rússia realmente parar a guerra, e claro, o Trump também vai tentar negociar muito mais coisa do que o cessar-fogo, e muito interesse econômico, exploração no Ártico, recursos minerais e assim por diante, né? Agora, o Trump vai ter que ceder alguma coisa, porque senão a conversa não vai avançar. Então, o saldo que a Rússia apresentou da visita do Witkoff, né, que é o enviado dos Estados Unidos que foi até a Rússia conversar com o governo, foi de que algumas propostas interessantes foram feitas, razoáveis. Agora, a proposta tem que ser melhor, porque a Rússia está em ampla vantagem na guerra, então a proposta tem que ser realmente tentadora para ela mudar ali, ou ela fechar em torno de um cessar-fogo, né? Então a proposta tem que ser realmente tentadora, derrubada de sanções, atender ali algumas reivindicações várias da Rússia, para começar a se falar a respeito de um cessar-fogo, né? A Rússia, porém, rechaça a possibilidade de encontrar o Zelensky, que isso também foi colocado pelos Estados Unidos, um encontro ali trilateral,
Putin, Trump e Zelensky, a Rússia disse que não. O governo dos Estados Unidos disse que a Rússia silenciou sobre isso, ela simplesmente não respondeu, né, não falou nada sobre isso quando ele questionou. Né. A Rússia diz que só irá parar a guerra quando concessões forem feitas pela OTAN, porque, repito, ela encontra-se numa posição de vantagem. Se a Rússia estivesse perdendo, a situação seria invertida. Né. A Rússia é que teria de ceder e o outro lado é que iria decidir se todas aquelas concessões atenderiam ao esperado. Então, como é a Rússia que está em vantagem, ela está exigindo várias coisas aí. E, claro, todas essas concessões tornadas públicas e o pessoal chegando a um acordo vão revelar o quê? A própria derrota da Ucrânia e da OTAN, que esteve o tempo inteiro ao lado da Ucrânia ali nessa guerra, né? Mesmo a Ucrânia não sendo membro da OTAN. Parar antes disso, antes de um acordo ou da Rússia ter aquilo que ela exige, apenas dará tempo para um rearmamento. Porque o que a Rússia coloca é o seguinte: parar com a guerra sem grandes garantias e sem resolver os problemas fundamentais que causam esse confronto e dar um tempo aí para a Ucrânia e para a OTAN é apenas adiar o problema, é apenas empurrar para depois um problema que vai aparecer dobrado e aí rearmado, reorganizado. Por quê? Porque a Rússia coloca o seguinte, coloca exatamente dessa forma como eu vou apresentar para vocês, até porque já falamos sobre isso aqui. Inclusive, quando eu discuti isso aqui há algum tempo atrás, eu até coloquei no título que a Rússia estava propondo uma solução radical. Radical no sentido de ir à raiz do problema, né? Que é o sentido do termo radical. Que é, ou a gente ataca a causa, a raiz dessa guerra, ou senão não vale a pena acabar com a guerra, porque isso é apenas empurrar o problema para depois, e o problema que volta dobrado. Então vai entrar ali no aspecto da Ucrânia como uma farpa espetada na Rússia, com forças políticas extremamente nocivas que atacam parcelas da população que ainda vive na Ucrânia. Muitas dessas pessoas, muitos desses territórios ucranianos optaram por fazer parte da Rússia justamente por causa dos grupos que estão no poder e que subiram ao poder depois do Euromaidan. Então, toda essa discussão a respeito da Ucrânia como uma peça, uma ferramenta, uma arma contra a Rússia, tudo isso precisa ser discutido. Enquanto isso não for discutido, é muito pouco provável que a Rússia aceite um cessar-fogo, a menos que ela reduza as suas exigências ali para chegar a um cessar-fogo. Né? E já que estamos falando a respeito de bucha de canhão, né? Vamos falar da Moldávia, estava falando da Ucrânia, que é uma bucha de canhão do projeto da OTAN, embora não seja um membro da OTAN, o que faz da Ucrânia até uma bucha de canhão melhor para a OTAN, porque não força um envolvimento oficial direto, né? Então pode ficar ali tendo um envolvimento direto extraoficial, como a gente tem visto, mercenários, entre aspas, instrutores. Né? Vamos falar do caso da Moldávia, que é uma segunda linha bucha de canhão. Entro aí na seguinte matéria da Reuters. Líder regional da Moldávia presa por auxiliar na intromissão russa. Então, né, essa vinculação aí de setores de oposição na Moldávia, governantes que se opõem ao governo da Moldávia, né, como aquele velho jogo, né, o espião russo, o agente russo e assim por diante. Sim, essa liderança tem boas relações com a Rússia. Assim como a Transnistria, que é uma outra região da Moldávia, também tem boas relações, o governo tem boas relações com a Rússia. Só que a questão é que as relações com a Rússia para a Moldávia são muito importantes. A estabilidade energética e uma parte grande da economia da Moldávia passam por suas relações com a Rússia. A questão é que o governo da Moldávia está completamente alinhado ao projeto da OTAN. Daí o movimento de pressão contra essas lideranças aí. Né? Entro aqui no texto da matéria. Um tribunal da Moldávia condenou uma líder regional pró-Kremlin, a Evgenia Gutsu, à prisão nesta terça-feira por 7 anos por canalizar dinheiro da Rússia para financiar um partido político que a Moldávia diz ser uma fachada para a intromissão russa. A Moldávia, que realizará eleições parlamentares em 28 de setembro, acusa regularmente Moscou de interferir na sua política interna. Então vem eleição aí na Moldávia, todo mundo sabe que vai ser toda aquela maquinaria política para conseguir garantir um resultado favorável para grupos que defendem o projeto da OTAN. Lembrando que a Moldávia não é membro da OTAN, então é prometido à Moldávia ali uma série de coisas para que ela entre
nesse jogo, e o governo da Moldávia está fazendo o jogo aí dos interesses da OTAN e está se organizando para ser uma segunda linha bucha de canhão. Tanto é que já falamos aqui a respeito de matérias que apontam que existe uma preparação, né, da Moldávia para isso, o que é muito grave, né, porque a Moldávia pode estar entrando numa aventura exatamente como a Ucrânia também entrou. O governo da Moldávia, que é pró-OTAN, ele quer inviabilizar políticos que possam fazer oposição. Então está indo em cima aí de governantes, como o caso da governante apresentada aqui na matéria anterior, né, que aparece na foto para vocês, e que é a liderança da Gagáusia, né, eu acho que não aparece aqui no texto, né, não, é da Gagáusia, tá? E que é uma região da Moldávia, e eu também citei o caso da Transnistria, que é uma outra região da Moldávia, que também tem boas relações com a Rússia, inclusive tem presença militar russa ali, né? E é justamente sobre a Transnistria que eu falo no próximo, eu coloco no próximo tópico ali, né? A gente deve lembrar que o governo da Moldávia também tem pressionado outra região autônoma da Moldávia, que é a Transnistria, que a gente já citou várias e várias vezes aqui. Eu falo bem menos da Gagauzia do que da Transnistria, né? E por falar em lideranças que são um entrave ao projeto da OTAN, que estão sendo condenadas aí, a gente tem o caso do Milorad Dodik, que é o líder da República Srpska, que foi condenado a 1 ano de prisão e perdeu o cargo. A República Srpska é uma região autônoma sérvia que fica dentro da Bósnia, tá? Então é uma região autônoma. E o Milorad Dodik vinha apontando que o governo bósnio, a gente deve lembrar que a Bósnia, ela tem presença militar da OTAN ali, então ela é uma aliada, não é membro da OTAN, tá? A Bósnia não é membro da OTAN, mas ela tem presença militar da OTAN ali. E o Milorad Dodik, ele denuncia essa pressão da OTAN e essa intromissão da OTAN. E aí o Milorad Dodik, ele é visto pelo governo bósnio como alguém que não respeita as decisões da Bósnia, enquanto o Milorad Dodik diz que o governo da Bósnia é que não está respeitando a autonomia da região, dessa região autônoma aí que fica dentro da Bósnia, que é uma região sérvia, né? Não está respeitando essa autonomia, que é a República Srpska. Aí ele foi condenado a 1 ano de prisão, perdeu o cargo, e é mais um caso aí de uma investida e de condenação contra um político que é uma pedrinha no sapato aí do projeto da OTAN, né? E agora, para não perder o hábito de discutirmos aqui sempre as barbaridades cometidas por Israel, vamos falar de mais um caso. E mais um caso de agressão do expansionismo colonialista sionista contra comunidades cristãs. Mais um exemplo, já trouxe vários aqui, tá? Então, diz a matéria: Atenas, chateada com a tomada de propriedades ortodoxas gregas na Cisjordânia por colonos israelenses ilegais. Aí na foto para vocês está o Ben-Gvir, que é um entusiasta dessa agenda expansionista colonialista. Aí, né? Entrou aqui no texto da matéria. O Ben-Gvir é base do governo Netanyahu. De acordo com o jornal diário O Katimerini, as autoridades gregas expressaram séria preocupação com os relatos de invasões de terras por colonos em propriedades pertencentes à Igreja Ortodoxa Grega na Cisjordânia, particularmente ao redor do histórico mosteiro de São Gerazimo do Jordão, perto da cidade de Jericó. Esse incidente aí, lógico, a gente inclusive falou aqui que o governo grego, ele cita Atenas, né? O governo grego está irritado com essa situação e o incidente gera atrito entre o governo grego e o governo de Israel, né? E que tem boas relações, inclusive. Ambos os governos, eles ficam alinhados ali em várias pautas de atrito com a Turquia, de disputa por recursos, né? E isso faz parte dessa geopolítica do mar Mediterrâneo. E isso é mais um exemplo desses setores extremistas israelenses aí. A forma mais adequada, eu acho que é mais correto dizer esses setores que defendem o expansionismo colonialista acelerado e que se orgulham publicamente, porque outros setores em Israel também defendem o expansionismo colonialista, só que de maneira gradual e camuflada. Então a gente, né, não seria justo dizer que são só esses setores que defendem esse expansionismo colonialista. Mas o fato é que esses setores, da forma como fazem, geram problemas com vários países. E a gente vê aqui mais um caso que pode interferir nas relações com a Grécia, né, que costuma ter boas relações com Israel, e pelo menos em várias pautas.
Essas hordas aí, elas exploram a atenção em Gaza para ampliar as invasões na Cisjordânia. No mapa aí tem duas áreas, né, pintadas de roxo, uma área maior, que tem uma seta apontando para ela, essa aí é a Cisjordânia, que é onde ocorreu esse episódio aí envolvendo essa comunidade cristã, e a área roxa menor é a faixa de Gaza. Então, enquanto todo mundo olha para a faixa de Gaza, o pessoal continua expandindo na Cisjordânia. Mas é uma expansão contínua. Antes desses episódios do 7 de outubro aí na faixa de Gaza, já vinha acontecendo barbaridade na Cisjordânia. Tanto é que antes de começar esse episódio do 7 de outubro aí, todo esse genocídio na faixa de Gaza, essa onda de genocídio, né, porque isso é histórico, eu falava muito aqui a respeito da Cisjordânia. E era o centro da discussão antes desse episódio aí, né? Novamente, o plano extremista gera problemas para Israel. É mais um caso aí de tantos outros, né? E a gente deve lembrar que a formação de bolhas sionistas no Chipre, tema que eu discuti com vocês aqui recentemente, também pode gerar atrito com Grécia e Turquia, até porque tem uma questão ali no Chipre de disputa entre Grécia e Turquia, e a gente está vendo várias comunidades sionistas indo para o Chipre e formando ali sociedades fechadas, né? E isso está gerando uma preocupação em setores políticos do Chipre. Então, são mais problemas envolvendo aí o projeto sionista, né? E para encerrar o vídeo de hoje, né, eu trago o último tema, mais atritos entre o Sudão e os Emirados Árabes. Já trouxe aqui várias matérias sobre esses atritos. Mais uma delas aqui, matéria da Reuters. O Sudão diz que os Emirados Árabes Unidos proíbem aviões sudaneses de pousar em seus aeroportos. Entrou aqui no texto da matéria. Os Emirados Árabes Unidos proibiram aviões sudaneses de pousar em seus aeroportos, informou a agência de notícias estatal do Sudão, citando a autoridade de aviação na quarta-feira, no mais recente sinal de tensão entre os dois países. Os Emirados Árabes Unidos também proibiram que um avião sudanês decolasse do aeroporto de Abu Dhabi, disseram as autoridades sudanesas. Por quê? A grande pergunta é por que os Emirados Árabes estão tomando essa decisão, né? Estão tomando essa decisão porque o Sudão atacou um avião dos Emirados Árabes e disse que atacou porque aponta que esse avião levava mercenários colombianos. Então, mais um caso de mercenários colombianos atuando aí em confrontos pelo mundo afora. Discutimos aqui recentemente o caso da Ucrânia também, sendo que anteriormente, já faz um tempinho que eu falei sobre isso, a gente já citou esse caso de alguns mercenários colombianos atuando no Sudão, né? Mas já faz um tempo que a gente falou sobre isso, né? Então, essa questão dos mercenários colombianos espalhados mundo afora, lutando em vários confrontos aí, isso é um tema que tem preocupado muito o governo colombiano, que já se posicionou várias vezes sobre isso, né? Ele chama de traidores da pátria, que estão sujando o nome da Colômbia, né? Então tem vários problemas ligados a isso aí, né? A gente deve lembrar que os Emirados Árabes dão suporte às forças de apoio rápido, que é uma força paramilitar do Sudão que está consolidando um governo paralelo, né? O que faz com que o Sudão aproxime-se de uma situação, claro, guardadas as devidas proporções, né? É sempre muito difícil comparar. Só estou colocando as situações aí, né? Caminhando para um quadro semelhante ao da Líbia, que também tem dois governos lá, né? Inclusive eu vou citar a Líbia aqui, né? E por falar em Sudão e por falar em Líbia, o Sudão voltou a acusar o líder da Líbia Oriental, que é o Dagalo, né? Então tem um governo tem a porção oriental da Líbia, um governo ali, que é o governo do Dagalo, e tem um outro governo, que é o governo em Trípoli. Então tem um governo sediado em Trípoli, que seria ali o governo da Líbia Ocidental, digamos assim, né? Eu estou generalizando. E um governo que eu chamo da Líbia Oriental, aqui, que é o governo de Benghazi. Então é esse governo de Benghazi que o Sudão está acusando de novo de crimes contra sudaneses, tá? E sabe-se, porque o governo do Sudão já acusou também, que o Dagalo, que é esse líder do governo aí oriental da Líbia, que é um dos caras que participou da derrubada do Muammar Gaddafi, ele atuou ali em consonância com os Estados Unidos, depois ele tentou assumir o poder na Líbia e puxaram o tapete dele, daí ele começou um movimento contra uma outra facção que assumiu ali a Líbia. Que ele, né, o governo do Sudão acusa ele de apoiar as forças paramilitares rivais. Então a gente sabe o quê? Que os Emirados Árabes apoiam essas forças paramilitares do Sudão, que a Líbia apoia as forças paramilitares do Sudão, até porque envolve ali exploração de ouro, inclusive, né? Os Emirados também ali estão
Então, explorando o ouro do Sudão em parceria com essas forças paramilitares aí sudanesas, né? E aí, o momento final do vídeo, o momento de passar o chapéu, pedir apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal, para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem ao longo do vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige. De forma que o que mantém efetivamente esse trabalho funcionando com esse nível de dedicação é o apoio financeiro dado por alguns de vocês a quem eu sou imensamente grato pela confiança no trabalho. Aí estão as 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas, coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Seja lá a maneira que vocês escolherem para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem, é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. Primeira forma de apoio é por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se. Está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, o número do CPF, o número do CNPJ como chave Pix. Eu uso um e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer Thiago e Kátia, que é a minha conta com a minha esposa. Aí vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, o botão fica aqui embaixo do vídeo, ajuda direto pelo YouTube. Tem várias faixas de valor, vocês escolhem aquela que estiver dentro da faixa que vocês quiserem apoiar. E repito, as 3 formas são bem-vindas, repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.